Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Eu não fiz o Ru hoje, esqueci do Ru. Então, gente, hoje é mais um episódio daqueles que a gente tá muito feliz, porque é uma honra a convidada que a gente tem aqui hoje. Já falei que a gente costuma trazer umas convidadas que a gente é primeiro fã, e aí ela tá rindo, mas é real, muito fã mesmo. E ela faz um trabalho lindo que inspira demais, emociona e principalmente questiona muita coisa que tá aí. Então hoje a gente tem a honra de receber Camila Rosa, ilustradora, que tem seu trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, chiquésima. E a gente tem orgulho de dizer, Camila é brasileira, vegana e feminista. E tá aqui com a gente hoje, muito feliz, muito bem-vinda, Camila. Bem-vinda. Ai, obrigada. Nossa, depois dessa apresentação, estou encabulada. Obrigada pelo convite, vocês duas. Estou aqui olhando pra vocês, isso é muito estranho quando se grava um podcast. Mas é massa, é mais real, assim. Obrigada pelo convite. E é isso, eu acho que essa descrição tá ótima. Obrigada. Não, mas a gente vai pedir pra você se apresentar mais, contar um pouquinho. E aí, uma coisa que a gente vai pedir, acho que esse é um podcast que deveria ser um vídeo, alguma coisa mais visual, que o trampo da Camila é total visual, então vamos fazer depois uma postagem bem lindona. Vamos. E aí vocês têm que ir lá, porque tem que ver, né? Sim. Pra quem não conhece o trampo da Camila, tem que ver, né? A gente pode falar, mas vocês têm que ver. Então, se apresenta um pouquinho, conta um pouco a sua história, acho que é se apresentar e a gente já começa aqui a nossa conversa, contar um pouquinho da sua história com a ilustração, como você chegou neste lugar que você tá hoje, e também, uma das coisas, acho que tem várias outras que a gente pode descobrir, mas umas que a gente já sabe que a gente tem em comum, que você é vegana e feminista, então mais ou menos a gente sempre pede pra cada convidada contar a sua história com o veganismo, com o feminismo, e aí você acho que vai estar tudo misturado com a ilustração, acredito. Então, na verdade, é um caminho longo, assim. Eu sou designer por formação, designer de produto. Eu também. Olha! Eu curioso. trabalhei nessa área durante 3 anos, me formei, e antes de me formar eu já trabalhava na área, eu trabalhava numa indústria de troféu, gente. Na minha cidade, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Só que era uma área muito complicada, muita responsabilidade, tu deve saber disso, tipo, principalmente porque eu não tinha uma equipe, eu fazia tudo, então desde a concepção até acompanhar a produção e tal, e aí eu me formei e falei, bom, não sei se é isso que eu quero, tá demais pra minha cabeça, e nesse meio tempo, em 2010, eu me formei em 2011, em 2010 eu e umas amigas, a gente começou um coletivo de street art, assim, de lambe-lambe, e a gente começou a colar lambe-lambe pela rua, assim, no começo não tinha temática, assim, direcionada ao feminismo, nem nada disso, assim, cada uma desenhava o que queria, e aí o coletivo Chá é o nome. A gente cresceu, assim, como a gente não imaginava, então a gente começou a dar oficina pra caramba, a gente começou a visitar a universidade, fazer evento pra marca, pra shopping na cidade, viajar, a gente veio pra São Paulo, dar oficina no Sesc, assim. Que legal. Chegou num nível que a gente não fazia mais lambe-lambe, a gente fazia outras coisas. E aí a gente parou pra pensar, assim, pô, tá tomando um rumo que a gente não quer, virou algo muito mais comercial do que era inicialmente, e aí a gente deu uma parada, só que aí nesse momento eu parei e pensei, é isso que eu quero fazer, assim, ilustração. Eu nunca tinha ilustrado antes disso, então eu comecei a ilustrar em 2010. E esses trabalhos comerciais que a gente fez foi o que me abriu a cabeça de que poderia ser possível viver com ilustração. Mas assim, totalmente distante, assim, Joinville é uma cidade muito industrial, é um polo de indústrias, assim, então não existe área pra ilustração, de fato, assim. E aí eu falei, não, então se eu quero trabalhar com ilustração, eu vou ter que sair de Joinville e é isso que eu preciso fazer, então eu vou me formar, aí faltava 1 ano pra me formar, eu vou me formar, vou sair desse emprego, que tipo, pra minha família era o emprego dos sonhos, porque eu ganhava bem, eu era minha própria chefe, basicamente, tinha chance de crescimento, mas eu falei, não quero, adeus, me formei e vim pra São Paulo. E aí a história é um pouco longa, tá? Eu vou tentar resumir. Não, pode ir. Pra não atrasar. Tamo tranquila. E aí eu vim pra São Paulo em 2011 e eu achei um estúdio de ilustração e falei, é isso aí, eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero trabalhar nesse lugar. E aí nesse tempo eu já tinha começado a ilustrar algumas coisas por conta do coletivo, assim, então eu tinha um portfólio bem singelo. E aí Qual foi o estúdio? Estúdio Kiwi. É um estúdio de ilustração, basicamente ilustração pra livro infantil, que na época era o que eu achava que eu queria fazer.
E também fazia uns materiais de design gráfico, assim. Então eu falei, é isso, eu quero sair do design de produto, quero ir pro design gráfico e pra ilustração. Só que eles eram um estúdio de 3 pessoas, então assim, não existia contratar ninguém. E aí ele falou pra mim, cara, não consigo contratar ninguém, a gente não tem grana. E aí passou um tempo e eu continuei, mandei mais e-mail pra ele, falei, cara, tem certeza, assim? Ele falou, tá, assim, eu tenho uma vaga de estagiário, assim, eu sei que não é o que tu merece, a gente queria ter grana pra te pagar, mas é isso, no momento é o que eu tenho, se tu quiser vir. Eu falei, não, demorou, vamos aí. E aí eu fui e foi animal, assim, foi o meu primeiro contato real com alguém que de fato sabia o que tava fazendo, assim. E o meu chefe lá, o Thiago, ele ilustra livro infantil e já tinha uma carreira consolidada, assim, então isso me abriu o olho pra pensar, putz, existe um caminho e dá pra fazer, assim. Enfim, fiquei aqui 10 meses, não aguentei São Paulo, fui embora, fui pra Curitiba. Fiquei lá 3 anos, trabalhando como designer, porque daí, assim, falei, cara, não dá pra viver de ilustração, tipo, eu preciso pagar aluguel, preciso pagar contas e não tá rolando. E aí eu entrei em agência, fiquei trabalhando em agência como designer gráfico e ao mesmo tempo fazendo ilustras, tipo, nas horas vagas. Finais de semana, fazia umas feiras, vendia pela internet. Nesse meio tempo eu lancei 2 coleções de camisetas, assim, com ilustras minhas. Só que, assim, não dá pra sobreviver com isso. Era uma grana muito básica. Então eu precisava trabalhar em agência, que eu odiava, e trabalhar com ilustração pra ver se a coisa virava, assim. E aí, chegou em 2016, eu trabalhando em agência, pelo menos eu tava numa agência que eu gostava, assim, a única, de todos os lugares que eu trabalhei. E aí o meu marido recebeu uma proposta pra trampar fora do Brasil, assim. E aí eu falei, cara, primeiro não manjo inglês. A gente não tinha vontade de ir pra Nova York, porque a gente nem conhecia, assim, tipo, a gente tinha ido em 2014 pra ele trampar, e foi nossa primeira experiência, assim, do tipo, eu nunca quis ir pra fora, pros Estados Unidos, né, porque eu sempre odiei, sempre fui punk demais pra gostar dos Estados Unidos. E aí aconteceu de a gente ir, ficar 3 meses e voltar, e eu ter mordido a língua, assim, porque eu falei, caralho, é uma cidade foda e eu tava sendo muito idiota. Mas tudo bem, voltamos. E aí, em 2016, ele foi chamado pra trabalhar no mesmo lugar. E eu falei, assim, meu inglês é -1, eu não tenho como trampar lá, então meio que vai ser na sua, assim, tipo, eu vou pra lá pra fazer aula de inglês, porque eu já sabia, já tinha procurado, eu vi que tinha aula de inglês pra imigrante, de graça. Eu falei, eu vou focar nisso aí, pelo menos nesse tempo, porque era pra ser 1 ano, né? Nesse tempo eu, sei lá, aprendo inglês e é isso, né? Tu vai me bancar e vamos aí. Eu falei, beleza, vamos fazer uma troca. E aí fui, larguei meu trampo, né? Fui abaladíssima, assim, tipo, meu Deus, mas eu vou tentar. Daí eu lembro que eu falei pro meu chefe, assim, eu tava chorando, né, na hora de ir embora, e aí ele falou, cara, vai lá, vai dar tudo certo, tu vai ver daqui 1 ano, tu vai voltar e, tu vai virar uma artista. Daí eu falei, tomara que esteja certo. Daí fui, viajei e, tipo, realmente, assim, minha vida mudou. E aí, fazendo a ligação de como o veganismo e o lado político e o feminismo entrou no meu trampo, assim, eu acho que até 2014, 2015, eu não tinha o lado político dentro do meu trabalho, assim. Até se tu procurar na internet, tu acha algumas coisas minhas antigas que tinham outra... Sim, não tinha temática. Basicamente eu desenhava sobre tudo e desenhava animais, falava um pouquinho sobre o veganismo, assim, mas muito superficialmente. E eu não me sentia uma ilustradora, nem uma artista, acho que por isso, assim, porque eu não tinha encontrado. Então era meio que tipo, eu desenho, mas assim, é isso, eu só desenho, não tem nada legal, sabe? Não tô dizendo nada. Não tô dizendo nada. E isso sempre me frustrou muito, assim, porque eu ficava pensando, porra, mas, cara, eu queria tanto falar sobre veganismo, eu queria tanto falar sobre feminismo e eu não consigo, eu não sei o que fazer, assim. E aí, linkando com Nova York, foi que quando eu cheguei lá, eu vi que tinham pessoas que faziam trampos políticos e, tipo, isso já era algo muito normal, assim, e conseguiam tratar outros temas também nas ilustrações, assim, tinha uma pegada mais ácida, assim, que eu não tinha visto aqui ainda, assim. E lá, acho que me abriu a cabeça pra falar, cara, é isso, tá ligado? Tipo, eu vou desenhar pessoas, vou colocar isso no meu trabalho, o que eu penso, e finalmente, pela primeira vez na vida, eu tive tempo pra parar, pensar no que eu ia fazer, assim, tipo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, dos 16 aos 28, 27, eu só vivia, assim, né? Foi indo, as coisas foram acontecendo. E aí, nesse 1 ano que eu parei, foi onde eu realmente encontrei o meu caminho, que era colocar os meus anseios sobre o mundo, assim, minha raiva e tudo que eu tinha, que, tipo, num trabalho de publicidade você não consegue colocar, né? Você só abaixa a cabeça e... beleza. Qual prazo? Vou trampar aqui, e, tipo, odiando o mundo.
Eu acho que lá eu fui muito bem aceita, assim, de primeira, porque as pessoas já estavam acostumadas àquilo, assim. Eu ia nas feiras de ilustração e design e tinha muita gente falando do Trump, assim, porque eu peguei bem a fase que o Trump ganhou. E aí eu vi que isso, tipo, foi uma mudança brutal, assim, na cena de lá, porque a galera começou a produzir muito. E aí eu falei, cara, é realmente isso, assim, tipo, meu trampo vai ser esse, porque é isso que eu sou e sei lá, desde que eu me entendo por gente mesmo, é o que eu era já. Assim. Foi aí que eu comecei a trabalhar os temas políticos. Voltando um pouquinho, como o feminismo e o veganismo entrou na minha vida, quando eu tinha uns 12, 13 anos, assim, eu tinha amigos que tinham banda de hardcore e punk, assim, e um dos meus amigos da escola começou a tocar numa banda tinha um cara que era vegan, que é amigo meu hoje. Esse meu amigo virou vegetariano por causa disso. E aí ele chegou na escola falando que tinha virado vegetariano. E eu falei, caralho, vegetariano? Não tinha passado na minha cabeça. Tipo, eu tinha 13 anos. Eu falei, caralho, que foda, né? E ao mesmo tempo, assim, nessa idade eu comecei a ir em show de hardcore e punk. E já se falava sobre vegetarianismo, né? Uma parte da cena, claro, né? Não todo mundo. Mas tinham bandas que falavam sobre vegetarianismo, sobre veganismo, sobre libertação da mulher, sobre feminismo, sobre aborto. Cara, sobre tudo o que eu penso hoje, eu já ouvia com os meus 13 anos, assim. E eu acho que essa foi a minha escola de vida, assim, porque é claro que é um meio muito limitado, né? Tipo, você pode ficar ali pro resto da vida e vai ficar sempre falando pras mesmas pessoas, mas ao mesmo tempo é uma porta de entrada pra todo o lance político da vida, assim. E, tipo, eu acho que se eu não tivesse escutado bandas feministas com 13 anos, talvez eu não fosse feminista hoje, assim. Amiga, às vezes dá tudo certo depois. Eu tava pensando na história dele, pensando que tá aí de 13 anos ouvindo. O Pimpolho é um cara bem legal. Não, assim... Deu tudo certo. Não, mas eu fico pensando que caminho eu tomaria, poderia tomar assim, outro, com certeza, ter tomado mais porrada e... Não, e porque, assim, meio que, tipo, o hardcore e o punk, ele te desgraça a vida, é pro resto da vida, assim, tipo... Não tem mais volta, entendeu? Você entrou naquilo ali, e daí, porra, eu ia em palestra, sei lá, a primeira Verdurada que eu vim aqui. A Verdurada é um evento dentro do hardcore e do punk que fala sobre veganismo. Agora eles não estão fazendo mais, mas, enfim, fizeram muitas. E já existia, sei lá, muito antes de eu saber o que era hardcore na minha vida, né? A galera já tava aqui fazendo evento, assim, entregando rango vegan no final. E quando eu vim pra primeira, aqui, em 2006, tipo, minha vida mudou, assim. Eu falei, caralho, o que é isso? Tipo, eu tô num lugar que as pessoas vendem rango vegan. Tipo, Joinville era impraticável existir rango vegan. No final, todo mundo faz uma fila e ganha um prato de comida vegan, assim. Tipo, tem palestra sobre veganismo e sobre aborto ou sobre libertação animal no geral. E isso me fez questionar tudo, assim. Tipo, ver que eu era muito mais do que, sei lá, o hardcore e tudo na minha vida não era só música, entendeu? Tinha muito mais coisas, assim. Enfim, daí muita gente começou a virar vegetariano na minha cidade. Muitos amigos meus, por conta dessa influência de outros amigos que tinham virado vegan. E aí, em 2004, eu virei vegetariana. E foi um caos em casa, assim. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas, enfim, eu insisti. E eles foram se acostumando lá em casa, assim. Hoje é tipo... a carne é algo muito raro, assim. Porque eles mesmos já mudaram... Porque, sei lá, porque viram que carne não era, assim, esse Deus que as pessoas fingem que é, assim. Eles falaram, realmente, tipo, carne, nem precisa, né? Enfim. E aí, em 2005, eu virei vegan. E feminista, eu acho que isso, assim, desde os meus 13, 14 anos, ouvindo umas bandas, tipo, Dominatrix, Bulimia, que falavam sobre isso, assim, falavam sobre a questão da mulher. Isso sempre teve comigo. E quando eu descobri que eu poderia botar isso no meu trabalho, putz, foi a junção perfeita, assim. Daí hoje eu já não consigo mais me ver de outro jeito, assim, meu trabalho é isso. Adorei. Não, foi bom. Você já respondeu as perguntas, já tô aqui olhando. Obrigada. Todas as perguntas já foram respondidas. Não, obrigada. Não, brincadeira. Não, tem uma pergunta aqui que é interessante. Na verdade, a gente fez 2 episódios atrás, foi sobre a síndrome da impostora. E aí a gente queria saber de você, assim, porque muita gente, esse episódio bombou muito, muita gente veio comentar e falar, caramba, foi pra mim. Nossa, sabe? E a gente gravando, e eu editando, e eu o tempo inteiro revendo esse conceito, né? Revendo esse sentimento. A gente sentiu muito de quem faz, pra todo mundo bateu, mas quem faz um trampo que é esse, ou é uma ilustração, ou é um texto, uma coisa que você faz, e aí você pode colocar ou não no mundo. E
aí as mulheres cada vez segurando aquele trampo porque ainda não tá bom. Sim. Ou precisando de uma validação externa. E aí a gente vê, né? E eu tentei usar muito esse exemplo. Vocês estão aí sofrendo e vocês veem mulheres que vocês admiram achando que ninguém passou por isso, que tá todo mundo muito bem resolvido. E isso, né, às vezes bate geral. Eu queria saber de você se isso bateu em algum momento e se ainda bate de vez em quando, como que é. Acho que a gente pode perguntar em todos os episódios. Pra todo mundo, né? Pra eu todo acho mundo. importante, a gente pode ser. Cara, sim, sempre. E não só por conta da ilustração, assim. Eu sempre tive isso no meu trabalho. Desde que eu comecei a trabalhar, como é um meio muito masculino, assim, principalmente em Joinville, por ser uma cidade muito industrial, então eu trabalhava com, sei lá, 18 anos, eu trabalhava dentro de fábrica, no chão de fábrica, assim, pra levar, porque eu fazia desenho técnico, né? Então eu levava os meus desenhos pra produção e eu ficava pensando assim, meu, a galera deve achar que eu sou, sei lá, tá ligado? Uma filha de alguém, que eu não sei fazer nada, que eu sou primeiro uma criança, né, depois segundo uma mulher no chão de fábrica, o que ela tá fazendo aqui. Então, eu sempre tive isso muito forte, mas também tive alguns exemplos no caminho, assim. Por exemplo, nesse lugar que eu trabalhei, a minha chefe era, 2 anos mais velha que eu, e ela era minha chefe e a chefe da produção, entendeu? Então, assim, eu ver ela ali, tão nova e já tomando posição de líder, assim, eu falava, pô, não, então, né, acho que a gente tá fazendo alguma coisa, assim, que faz sentido, tipo, não é algo que não sirva pra nada, assim. E aí, depois, com a ilustração, pô, eu tenho sempre, na real, até hoje, assim, é um processo muito difícil de entender que o que eu faço, de fato, é bom, assim, cara, como é difícil, e parece que nunca tá bom, assim, nunca é suficiente. O bom é que o meu marido me ajuda muito nisso, assim, porque ele fala, cara, tu tá louca, teu trampo tá animal, tipo, tu fez trampo pro Spotify, tu tá doida, tipo, como assim? Tu acha que não tá bom? Eu falei, cara, eu não sei, eu acho que não tá bom, e daí eu fico tipo, não, uma hora a galera vai descobrir que eu não sei o que eu tô fazendo. Porque realmente, assim, é muito difícil. E principalmente porque você, assim, as pessoas estão te julgando ou julgando o teu trabalho a todo momento. Sei lá, quando eu comecei, por exemplo, eu não postava porque eu achava que corpo humano, eu não desenhava figura humana porque eu achava que eu tinha que desenhar 100% perfeito. Tipo assim, aula de artes, entendeu? Realista. E eu achava que era só isso, não existia outro caminho. E aí, quando eu vi que existiam outras pessoas que faziam de qualquer jeito e tava tudo certo, porque não importava o jeito que as pessoas desenhavam, sim o que elas estavam querendo falar. E eu falei, cara, sim, é isso. Então eu posso também tentar, sabe? Eu posso mostrar o meu trabalho, assim. Mas ainda assim é muito difícil pra mim. É um processo mesmo de entender que o meu trabalho é bom e que, tipo, se não fosse bom, as pessoas não me chamariam pra trabalhar, assim. Sim. Mas é bem difícil. Inclusive, falar que o meu trabalho é bom é um negócio que me dá muito dentro, né? Porque... Só que assim, eu sou libriana. Não sei se vocês acreditam em signo, mas dentro da minha cabeça ficam assim, não, tu é boa, mas tu não é. Tu é boa, mas tu não é. Mas tu tá se achando se tu falar isso. E aí eu fico... eu fico sempre, assim, pensando muito, mas eu me forço a falar isso, assim. Tipo, por exemplo, hoje eu me assumo artista porque eu me forcei a falar isso, assim. Porque antes eu falo, não, eu não sou artista. Inclusive, tem um documentário do começo do Coletivo Chá, que um amigo meu fez pra faculdade com o coletivo, e aí tem eu falando, e aí ele pergunta assim, você se considera artista? E aí eu falo, não, eu não me considero artista, eu não faço arte, eu só colo um lamp na rua. E daí, hoje eu penso, não, eu sou artista, porque já era, inclusive. É minha profissão, e é isso, entendeu? Porque se eu não me assumir, as pessoas não vão me ver assim também. Então é acho um negócio... que essa é uma dica, né? Dizer até quando a gente não acredita. tem que se forçar, assim, tipo, meu trabalho é bom e é isso aí também. E a gente se cobra demais, eu acho, assim, como mulher, tem que estar sempre tudo perfeito, assim. Não só no trabalho, em outras coisas. Eu lembro quando eu ia em show, assim, quando era bem mais novinha, né? Que quando você é mais novo, você é muito inseguro. E aí, eu colava em show de hardcore com 15, 16 anos e eu ficava, tipo, mas se alguém me perguntar tal coisa, e, tipo, sei lá, se eu não souber que banda é tal banda, e eu preciso saber, ou, tipo, eu tinha banda, né? Em 2000 e alguma coisa, eu tive uma banda, e aí eu sempre ficava, mas eu não sei tocar direito. Não vai dar, então, porque eu não sei tocar. Nossa, e, os caras montando banda de qualquer jeito. Exatamente. Tipo, já naquela época eu já via bandas muito ruins.
mesmo assim eu não conseguia aceitar que, tipo, eu não tocava, sei lá, tão bem assim e tá tudo bem, tá ligado? E é bizarro, porque o punk justamente ele te vende isso, que você pode tocar com 3 acordes. E mesmo assim, mesmo ouvindo isso sempre existia aquela cobrança. E também não só de mim, assim, essa cobrança existe também nesse meio, do tipo, é banda de mina, então deixa eu ficar lá na frente pra ver se elas tocam bem. Pegar qualquer linha aqui. Tipo, isso existe muito forte. Ou, tipo, a mina tá com uma camiseta de banda, mas será que ela conhece essa banda mesmo? Não, até isso que você falou, eu não sei se eu sei todas as bandas, e tem a comparação do futebol, né? Se um cara fala, eu curto futebol, beleza, encerra ali o assunto. Se a mina fala, eu curto futebol, fala a escalação. É teste agora? Mas assim, eu sinto que desde sempre a gente sempre provar que a gente é aquilo ali, sempre, assim, tipo, eu lembro que antes de eu, né, namorar a pessoa que hoje é meu marido, eu namorava outro moleque que também era do mesmo rolê, assim, do vegan e straight, né, que não usa drogas e é do punk. E aí eu lembro que quando a gente terminou, assim, tipo, eu ouvi várias vezes, mas agora ela vai deixar de ser vegan e, tipo, vai pra outro rolê, assim, tipo, eu falo, vocês acham que eu tô aqui porque tem um cara que tá me colocando? Pelo contrário, aconteceu o contrário, assim. E hoje eu falo, e aí, né? Estamos aqui ainda e continuaremos, porque a gente não tá aqui pra provar pro homem que a gente é alguma coisa. A gente tá aqui porque a gente quer tá aqui, entendeu? Assim, e é isso. Mas, enfim. Eu ouvindo essa história, eu lembrei que na época que eu era mais designer, que hoje em dia eu deixei de ser designer, eu falo que eu sou comunicadora. Eu fiz um evento muito grande em Brasília, de design, semana de design na universidade mesmo, com os amigos. E a gente levou a galera do Firmorama pra falar em Brasília. Eles são cabulosos, é um estúdio de design muito, muito legal. Eles são super gente boa. E eles têm uma história também de indústria têxtil, de trabalhar, começar, tipo na PUC, sei lá, com coisa assim do tipo. E eles contando a história deles é muito diferente, é muito engraçado, porque eles fizeram exatamente o mesmo trabalho que você, tipo, chão de fábrica, mas eles contam de uma forma muito diferente, porque é muito... E aí a gente chegou lá e arrasou, sabe? Mais ou menos isso, assim. Enquanto e a história deles é essa, mas eu conheço eles. A história deles é essa, mas assim, a forma como conta é muito engraçada, muito diferente, porque o começo é parecido, mas o jeito que a gente conta, a gente sempre vai contar com as inseguranças, com tipo, mas aí eu tive a ajuda de tal pessoa, mas aí não sei o quê. Sim. Não, a mulher sempre vai por um outro caminho, assim, é sempre mais difícil, eu acho. Sim. Você falou bastante de hardcore, movimento punk, stray edge. Eu acho que a gente nunca falou disso aqui. A gente quer fazer um episódio só sobre isso, mas se você puder explicar, assim, pra galera o que é stray edge, tem muita gente que não sabe o que é. Inclusive seu @, né? Camila XVX. Enfim. Eu que sou do pagode não sabia, gente. Não, mas tipo assim, eu já boto XVX porque é pra também... Quem sabe, quem não sabe também tá tudo bem não Google, saber. Quem não sabe, dá um Google. Não, assim, tá tudo bem não saber, porque, né, enfim, nem é algo tão, assim, relevante, mas... Tá, deixa eu explicar, então. Stray edge, o XVX vem disso, né, vegan, stray edge, o V de vegan, mas nem todo stray edge é vegan, nem vegetariano, e vice-versa. No Brasil, quando o stray edge veio pro Brasil, é o movimento dos anos 80, e quando veio pro Brasil, acabou que aqui as bandas falavam sobre vegetarianismo e as coisas se misturaram, assim. Então, na gringa tem, mas muito menos, aqui é muito mais forte, assim, ou era, no momento, estamos numa baixa. E aí é isso, né? Stray edge é quem faz parte não é um movimento, né? Diria, mas quem é punk, quem vai em show de hardcore, quem ouve bandas de hardcore e punk e não usa nenhum tipo de droga. E como o stray edge nasceu nos anos 80, assim, porque tinha muito show de punk e a galera ia muito louca pros shows, assim, né? Muito bêbada e drogada e tal. E aí a galera mais nova acabava indo pro show e como eles não podiam beber, a galera marcava um X na mão, que é o símbolo do stray edge até hoje, assim. Porque lá nos Estados Unidos é isso, né? Você marca um X na mão de menor que não bebe. E aí isso acabou virando um símbolo do movimento stray edge, assim. E também por causa de uma letra do Minor Threat, que é uma das bandas stray edge mais famosas, assim. Que ele falava sobre isso, assim. Que ele não bebia, não fumava, mas que pelo menos ele podia pensar. Enfim, era uma crítica social foda. Mas ele não tinha ideia de estar criando um movimento, ele nem sabia que as pessoas iam seguir ele, nem achar que aquilo ali era um movimento, e as coisas fugiram totalmente do controle, assim. E aí hoje as pessoas que não usam drogas, mas são punks,
normalmente são easter-eggs, assim. E aí o vegetarianismo acaba, às vezes, fazendo sentido pra alguns, pra outros não. Pra mim, não existe uma coisa sem a outra. Então, o easter-egg e veganismo tá totalmente ligado, porque tem a ver com libertação humana e libertação animal, assim. Então, o easter egg tem essa pegada, né, de, tipo, total consciência, por isso não beber e não usar nenhum tipo de drogas. E aí o veganismo, pra mim, também tá muito ligado com isso, assim. Pra gente ser consciente e tal. Legal. É isso, resumindo. Eu sempre falo pro André, aliás, André, eu já tinha pensado em convidar a Camila, mas ele disse que foi indicação dele chamar a Camila pra cá. Tá bom, vamos deixar, porque o André gosta de um confete, então vamos dizer que foi indicação dele. André, caralho, o André... Nossa, o André... Mal sabe ele, mas ele foi uma das grandes influências quando eu era mais nova. Eu ouvia a banda dele, era fanzoca, assim. E aí eu falo, porque eu que vim do pagode, falar mais uma vez. Quando eu cheguei em São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar. E aí, ouvi falar e tal, e aí eu falo pro André, 5 minutos do meu lado, 15 minutos, fala um pouquinho do movimento ético, eu sei que eu viro, porque eu sou uma pessoa aberta, gente. Demorei só 30 anos pra virar vegana, foi rápido, assim. Mas agora que abriu a porteira, conversa comigo. Aí ele fala, aí eu falo, ai meu Deus, vai ter que ser uma mina que vai ter que conversar comigo. O André não tá tendo paciência pra explicar. Engraçado Então, que o primeiro vegano que eu conheci é a estreia. Sério? É o Maneco Papaléu. Ah, o Maneco, sim, o Papaléu. Lá de Brasília, Papaléu galera. esses dias, inclusive. Ele mora aqui perto. Ele é amigão. Ele fez design na UNB, eu sou caloura dele. Ah, olha Por só isso. isso. Então aqui em São Paulo essa cena é muito forte, como você disse, já foi mais. Então vamos falar um pouquinho disso. Como você vê o movimento vegano hoje, esse aumento de pessoas veganas, a nova leva que chegou, mas ao mesmo tempo um tanto de distanciada do que talvez um dia foi o movimento. Como que você vê esse crescimento? Pois é. Acho que até é engraçado, assim, porque é bem o que você falou, tipo, há, sei lá, 10 anos atrás, dentro do hardcore e do punk, tinha muito vegan. Tipo assim, muitos. Era a maioria, eu acho. E não tinha muitos vegans fora, assim. Eu não conhecia muita gente que não era do hardcore, assim. A maioria dos meus amigos que eu conhecia que eram vegans eram por conta do hardcore. E aí agora é o contrário. Agora, poucos que eu conheço do punks continuam vegans ou vegetarianos e a maioria são pessoas de fora, de outro rolê, assim, que acabaram conhecendo o veganismo por outros meios, né? Enfim, acho que o veganismo se popularizou muito. Acho isso bom pra caralho, mas como sempre, né? Que Tem a que gente ter, tem que ter um chata. Pra mim é a mesma questão com o feminismo, assim. Eu acho que são movimentos que se popularizaram, mas muito na superficialidade, assim. Então a gente vê, tipo, hoje muita gente sendo vegan só por alimentação e achando que é só isso. Inclusive, ultimamente eu vi alguns posts da Sandra da Papacapim, inclusive vamos falar aqui dela de novo. Todo episódio. E aí vi ela falando, assim, que tinha gente comentando no Instagram dela, falando sobre que o veganismo não é nada político e vocês estão querendo inventar isso aí. E eu fiquei de cara, assim, mas já imaginava, porque realmente, assim, essa nova leva de veganos é bem diferente do que eu via um tempo atrás, assim. Então eu fico, pra mim é uma grande sinuca de bico, assim, porque ao mesmo tempo que é bom que as pessoas não consumam nada de origem animal, é uma merda que elas votem no Bolsonaro, por exemplo, como a gente tem vários exemplos aí, inclusive de empresários veganos. E aí eu, assim, me pergunto, assim, o que faltou, sabe? O que a gente fez de errado? O que a gente deixou escapar, assim, eu sempre caio no de sempre, né? Que é só o capitalismo atuando, assim. Então, tipo, o veganismo se tornou um nicho de mercado há algum tempo já, né? E cada vez mais, assim. E as pessoas estão se aproveitando disso. E eu acho que, não sei, assim, muito o que caminho a gente vai conseguir mudar, assim. Porque até tendo como exemplo, por exemplo, Nova York, que é uma cidade muito vegan-friendly. Cara, é muito isso, assim. A galera é vegan por saúde, é isso aí, falou. E, claro, tem também a galera que é pela libertação animal, existem muitas marchas pela libertação animal e tal, mas é minoria. A gente se tornou minoria, o veganismo político, assim. Eu acho que eu sinto que mesmo quando é libertação animal, mas também é só libertação animal. Não se fala sobre feminismo, não se fala sobre racismo, não se pensa pensa na como luta conjunta, uma única, uma unidade, assim. Sim. Nossa, isso mesmo é raríssimo. Raríssimo. Então, eu acho que é só o capitalismo acontecendo e, infelizmente, não sei se tem muita volta, assim. Como eu sou canceriana, eu sou um pouco negativa, gente.
Mas eu acho massa que as pessoas tenham virado vegan, sabe? Eu tento... Mas eu acho triste que elas tenham essa visão tão limitada das coisas, assim. É bem triste. Mas eu tento pensar, tentando ser poliana e tentando ver o lado bom das coisas. Que é o certo. Eu odeio eu amo poliana. Que a gente é vegana recente. Não vim desse rolê. Eu sempre me considerei uma pessoa de esquerda, feminista, como rótulos. Não fazia nada a respeito disso, mas abracei todos os rótulos. Mas na verdade eu tava seguindo um rolê de fazer grana, fazer coisas e seguindo aí a vida que falaram que era pra ter, família, Nespresso e fui indo. E aí o veganismo que meio que fez eu voltar e falar, nossa, mas esse rótulo seu de feminista e de esquerda, mas o que você tá fazendo? E o que uma coisa tem a ver com outra? Então eu tenho um pouco de esperança e acho que me dá esperança não só por mim, mas por a gente fazer o trampo no podcast, mesmo no meu Instagram, quando eu comecei a me posicionar politicamente, que eu perdi um monte de gente, mas ao mesmo tempo um monte de gente veio. Thaís, eu tava com o mesmo sentimento, o veganismo não tá explicando tudo sozinho, e não estamos conseguindo evoluir. Isso, tá, tudo bem, todo mundo aqui que é vegano concordou que não dá mais pra continuar essa exploração e tal, mas eu não tô vendo dentro desse contexto capitalista uma solução pra isso, assim. Pode ter opção vegana aqui, mas e depois? E aí? E aí muita gente com esse sentimento, né? Sim. Talvez essa galera que só despertou pelo veganismo, a galera que não tava, né, nesse rolê jamais, que questionou desde sempre, o veganismo é uma das ajudas, um dos primeiros tapas. Acho que sim. E aí por isso é importante manter essa... a gente foi num rolê de final de semana ouvindo de uma galera vegana já há mais tempo dizendo, eu penso muito em largar o nome, porque não me representa mais. Não, o nome é nosso, galera, cara, largar o nome não. Exato, deixa a galera se denominar plant-based, que é a coisa que a Sandra fala, mas largar o nome não, porque aí pronto, aí acabou mesmo. Não, discordo totalmente, assim, a minha visão negativa é só porque às vezes eu tenho uma visão negativa das coisas, principalmente essas condições macro, assim, mas eu acho que eu tenho visto uma movimentação, por exemplo, né, e vocês, a Sandra, a Tese 11, a Sabrina, né, tipo, e isso acontecendo meio que ao mesmo tempo. Sim. Porra, é incrível, assim, tipo, fazia muito tempo que eu não via uma levantada política do veganismo, assim, e meio que aconteceu tudo junto e, porra, é incrível, assim. Tanto que quando eu conheci a Sabrina, eu nem sabia que ela era vegan, e daí eu vi que ela era vegan, e eu falei, caralho, tá ligado? A menina tá falando sobre marxismo no YouTube e falando sobre veganismo. Tipo, isso aí é 1 em 1 milhão, assim. Sim. E é muito massa ver isso acontecendo. E acho que vai ter uma crescida, assim. Acho que a gente vai continuar crescendo, principalmente porque esse trabalho tá sendo feito por vocês, né? E isso ajuda muito. A gente acha que não, mas ajuda. Só que eu sempre fico pensando assim, cara, daí eu vejo, sei lá, um vídeo de um vegano falando sobre coisas aleatórias e que vota no Bolsonaro e daí isso já me deprime profundamente. Por isso que eu tenho uma visão negativa, mas eu acho que é difícil nesse a gente não ter pode, assim, a gente não pode realmente desistir nem largar a mão de nada. O trabalho tem que continuar sendo feito, independente se a gente vai mudar a realidade ou não. Assim, isso pra mim é sempre assim, tipo, eu não vou deixar de fazer o que eu faço, eu vou continuar fazendo. Mas eu tava pensando muito nisso esses dias, de por que a gente aqui tá discutindo sobre isso, e eu não vi essas discussões, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, tipo, acompanhando o movimento de lá e viajando, tipo, eu não vi essa discussão política dentro do veganismo, né? E a minha teoria é de que o capitalismo não funciona direito aqui, ele funciona só pela metade. O capitalismo não faz as pessoas totalmente felizes igual faz nos Estados Unidos, que, tipo, tá tudo muito acessível, é muito barato. Não aqui faz. É uma dificuldade, as coisas dão errado, quebra, você não consegue trocar. Não, justamente. É isso que eu sempre falo. Depois de ter morado lá, eu falo, cara, o povo não sabe fazer capitalismo. É uma merda lá, tá ligado? Tipo, esse lance capitalista é uma bosta, mas as paradas funcionam, tá ligado? Tipo, eles fizeram um capitalismo muito mais cruel e direto. Tipo assim, cara, quem se dá bem, tem um pouco de quem grana, se fode. Você vai conseguir comprar as paradas. Não tem esse negócio de não conseguir comprar. A gente não quer tem. Que você consuma, entendeu? Exatamente. Tipo, por isso que a gente vai fazer as coisas muito baratas. E aqui no Brasil tá meio que, tipo, ainda... Ninguém nem consegue. Não era pra essa merda só na Black Friday. Nem na Black Friday direito, né, gente? Não era pra eu, né, classe média, branca, tá conseguindo consumir, porque eu não tô conseguindo. Tipo, tá errado, tá vendo? Sendo que lá a galera consome de maneira bizarra. É ridículo. E a quantidade de lixo que é gerada é ridículo, mas é isso. O capitalismo aqui não funciona direito, então eu acho que a gente ainda tem um espaço de discussão. Concordo 100%. Até virou estratégias para como combater. Então tá, a gente falou do seu processo com a ilustração, quando você falou dos trampos mais antigos que não tinham essa cara, e aí você falou da raiva, né? E aí, porque nas figuras femininas
femininas, eu reparei que não tem muitos dentes, né? Não tem muitos sorrisos, Não. é uma coisa de luta mesmo, mas é isso. Você já era uma mina de luta, mas acho que se reconhecer como um momento de se posicionar na luta, isso refletiu no desenho também. Acho que você meio já falou disso, mas falar dessa... Cara, é que pra mim, primeiro, eu sempre tive esse negócio de ser muito esquentadinha, bravinha e coisas do tipo. Então, sempre fui meio ranzinzinha, assim. E acho que Ela tá falando nuinha porque ela é pequena de verdade. Então, quando eu comecei a ilustrar, eu já tinha esse negócio de, tipo, quero fazer uma menina brava, entendeu? Porque o negócio não tá bom pra estar sorrindo. E aí, também, quando eu comecei a conhecer mais o mundo da ilustração e ilustradores, que até então eu não fazia ideia desse mercado, né, gente? Daí eu via, eu falava, nossa, é todo mundo magro, feliz, branco e saltitante, flores e borboletas, e isso nunca me representou, assim. Eu sempre, sei lá, fui, acho que mais agressiva mesmo, no geral. E aí, pra mim, tipo, quando eu imaginava desenhar meninas, eu imaginava desenhar elas meio bravas, e tinha esse negócio da raiva como luta, assim. Até, inclusive, uma vez eu postei um desenho numa dessas redes sociais, e aí o moleque comentou assim, nossa, você só desenha garota brava? Eu falei, eu nem falei, né, mas falei pra mim mesmo, tipo, sim, e daí? Qual o problema? E, claro, às vezes a gente tem que fazer, né, quando eu faço trabalho comissionado, às vezes as pessoas pedem pra que tenha outra expressão, tipo, quando eu fiz o da Anitta lá, tinha outras expressões de bocas e coisas que eu não tava acostumada a fazer, mas eu sempre gosto de direcionar mais pro sentido da raiva, assim, acho que porque, cara, o mundo tá muito fodido, assim, então, pra mim, quando a gente perde a raiva, parece que a gente perde sabe, assim, o gás de mudar as coisas, assim, quando você tá muito tranquilão, tipo, a gente tava, assim, na época do PT, as coisas passaram, a gente nem viu, entendeu? E acho que a gente tem que estar sempre, sei lá, eu acho assim, não a raiva no sentido negativo, né, mas nessa força de querer mudar as coisas, assim. E acho que por isso que tá no meu desenho. Acho, não sei se é realmente, mas acho que é, galera. Não, total. E acho que essa coisa também da representação feminina ser sempre, né, uma coisa da bozinha, pra também. agradar e tal, é legal que não tá, tipo assim, nem vem. Então, e também acho que isso também é um resultado de muitas das bandas que eu ouvia e tinha essas letras, assim, tipo, a gente não tá aqui pra provar nada pra você, sei lá, use a sua raiva pra construir. Então, tinha esse negócio das garotas bravas mesmo, assim. E, sei lá, tinha uns festivais feministas e o nome era Hard Girls. Sempre tinha esse negócio de raiva, de força, enfim, acho que acabou ficando no subconsciente. Aí, quando eu fui produzir, já foi assim, nasceu assim. Eu amo, inclusive. Também. Você falou bastante no começo dessa transformação, que foi ir pra Nova York, ver como que as pessoas faziam arte lá e que tinha espaço pra esse tipo de ativismo através da arte, né? E aí eu queria saber da sua percepção, assim, a gente até conversou pra tentar fazer um vídeo no YouTube sobre isso, assim, falar dos artistas que falam de veganismo nas ruas e no seu trabalho, assim, como que é e essa diferença de como que é lá fora, como que você vê esse espaço lá fora e como que você vê aqui no Brasil, porque eu mesma não conheço muitos artistas veganos e que promovem a sua própria arte. Nem eu. Falando de veganismo. Muito menos mulher, assim. Não, mulher então nem se fala, por isso que eu falei artistas em geral. Mas acho que trampos de rua, assim, por exemplo, o trampo do Não Mate aqui, que é maravilhoso. Uma coisa de lã, e eles estão há muito tempo já. Intervenção, assim, sabe? Então, lá eu vi, assim, é que é meio injusto também, né, a gente comparar, porque, de fato, os caras lá têm muito mais acesso que a gente, assim, é triste. Enquanto eu tava lá, eu fiquei 1 ano e meio, assim, era um misto de felicidade e raiva, porque eu olhava e falava, porra, é básico, por que a gente não tem? A gente tem estrutura, a gente tem dinheiro, a gente tem muito mais território do que eles, tá ligado? E a gente não consegue ter o básico, assim, tipo, a gente é um povo que, luta pra ter comida na mesa, tá ligado? Tipo, é muito bosta, assim. E aí, lá enfim, voltando ao assunto, depois do meu desabafo, lá eu vi muita gente produzindo, assim, na rua, mas ainda no número, sei lá, o número de vegans não é tão grande quanto a gente imagina, assim, pelo menos de artistas que eu via na rua, sei lá, enquanto eu andava nas ruas, eu cheguei a ver uns trampos de stencil, assim, de um cara que era vegan, depois achei ele no Instagram e tal, aí depois, nesse meio tempo, eu conheci uma menina que também fazia lambe, e ela é muito foda, inclusive, ela é uma menina latina, o Instagram dela é The Unapologetical Brown Series. Nossa, que fácil. Eu esqueci o nome dela. A Babi vai procurar. Mas a gente coloca lá no blog. Ela é bem foda e ela... Só que assim, os lambes dela são frases, né? Ela faz umas frases políticas que tem a ver com
racismo, tem a ver com a questão latina, e ela também é vegan. E aí, quando eu descobri que ela é vegan, eu falei, caralho, que foda, assim, porque lá também tem esse lance de que o veganismo lá é um negócio mais normal, tipo, todos os lugares que você vai, as pessoas sabem o que é veganismo, tipo, tem opção, então já é muito mais difundido do que aqui, então meio que acaba sendo uma coisa mais comum, assim, mas, sei lá. Você ia muito no Champs de... Toda semana. Ai, que festa. Gente, melhor lugar, Nossa, melhor lugar. Não era vegan quando eu morei lá. A desgraça. Nossa, a coisa mais linda, os milkshakes. Bom, enfim, viajei aqui, fui lá. Uma saudade, Uma saudade. E aí eu via esses trampos, mas assim, não é tanto quanto eu imaginava, assim. Mas tem gente vegan fazendo trampo na rua, assim. E isso é massa. Mas, tipo, por exemplo, em feiras, assim, a galera, eu acho que tem muito mais a pegada do quadrinho, assim. Tipo, é muito mais direcionado pra isso, assim. As pessoas desenham muito. E tem muita universidade de arte, de ilustração. Tipo assim, as pessoas saem da universidade e já estão desenhando pra caralho. Já estão fazendo capa, sei lá, pro New York Times, sabe? Umas coisas assim que pra gente minha cidade não tem nem universidade pública, pra começar, né? Na área de humanas, assim. Então, acho que a gente ainda tá caminhando muito, mas acho que, sei lá, de repente, mais pra frente as pessoas parem pra pensar sobre isso e passem a desenhar, assim. Mas eu, de fato, não conheço quase ninguém que faça trampo sobre veganismo, assim. Se então, tem, se alguém é a galera do hardcore, assim, mas que muito pouco. É muito zine. Mais zine, post, não é nada, assim, muito, tipo, artista mesmo, assim. E aí, se alguém conhece, então, já pode mandar pra gente. Você faz o conhecer, trampo, manda pra exato. gente. Agora, de feminismo já rola mais. Rola uma coisa... Hoje em dia, muito mais, né? Assim, tipo, hoje, cara, meu Instagram, basicamente é só isso, assim. Muita ilustradora, mulher e... Acho que a ilustração se popularizou muito nos últimos 5 anos. E o veganismo muito. E feminismo, então, nem se fala, assim. Sim. Então, teve uma crescente muito grande. Tipo, cara, tem muita ilustradora mulher agora. Muito, 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 muito. E isso é ótimo, assim. Sim. E essa questão do corpo, né? A questão do corpo também se popularizou muito, assim. E acho que, nesse caso, é uma popularização que tem o seu lado positivo, assim. Contanto que a gente faça com que essas mudanças sejam reais e não só, né, sei lá, postar foto no Instagram e depois sofrer sozinho, assim. Sim. E sei lá, e é isso. E como que é a resposta do público, assim, pro seu trabalho? Muita mulher entra em contato com você? Nossa, contando história? Muita. Que hoje a gente recebeu uma que a gente recebe por conta dos episódios, a gente fala muito, né? E principalmente da parte psicológica e tal, então a gente recebe algumas, assim, de confissões, desafaz, o que aconteceu na vida e tal. E pra você é tipo a arte, assim, e as pessoas devem compartilhar muito, né? Então... Então, rola muito isso, assim, algumas pessoas me mandam e-mail, já recebi alguns e-mails falando, nossa, conheci esse trabalho, é incrível, porque a minha, sei lá, me enxerguei muito nele, me fez lidar com questões do meu corpo. Já recebi isso, já recebi coisas no Instagram mais rápidas, assim, tipo, eu amei essa arte, incrível o jeito que você aborda a mulher e tal. Ou também ligados ao veganismo, assim, tem gente que fala, tem de tudo, assim, e é muito massa. Acho que, na verdade, é isso que me alimenta muito, tipo, quando as pessoas me mandam mensagem, é o que me dá um gás, assim, pra continuar fazendo o que eu tô fazendo, assim, porque, na verdade, o que eu quero pro meu trampo é que ele continue sendo político, né? E não, assim, fique só falando sobre feminismo ou só sobre veganismo, mas que eu consiga trabalhar várias questões, assim, as questões que eu, como pessoa, trabalho na minha cabeça. Eu quero que no meu trampo seja um reflexo pra isso, assim, que eu consiga falar e tal. E essa resposta das pessoas, assim, é o mais legal. Então, por favor, continue mandando. Tá ótimo. Eu não sou do tipo de ilustradora pau no cu que não responde, então pode me mandar. Quanto mais, melhor, assim. Eu gosto de receber de verdade, assim, não é mentira. Eu gosto de receber. É o que realmente também me ajuda a tirar um pouco da síndrome de impostora, assim. Sabe? Quando eu recebo, eu falo, putz, tá massa, tá alcançando as pessoas. Tá chegando, tá ligado? E as pessoas compartilham muito, assim. Então, às vezes não me manda mensagem diretamente, mas compartilha com alguma frase, com alguma coisa. E eu acompanho tudo, assim. Eu sou bem nerds. E aí eu fico olhando, às vezes eu comento. Então, eu gosto de dar essa atenção, assim, porque eu acho que é importante, assim. Putz, só porque você tem um número X de seguidores, não quer dizer que você não possa ver as coisas que falam de você, assim. E dar essa atenção. Eu já sofri muito por não sentir atenção de outras ilustradoras. Então, hoje eu
tento fazer o que eu esperava que fizessem comigo quando eu comecei. Então eu sempre tento responder e ser o mais legal possível, assim. Legal. Crítica também. Crítica você recebe muito? Críticas. Já recebi algumas, cara, mas é muito menos do que eu imaginava. Assim, tipo... Porque é muito autoral, né? Mas... eu acho que, assim, hoje em dia, né, como a gente tem esse momento aí, Bolsonaro, rola, de muita gente conservadora, assim, rolaram algumas coisas, mas muito pequenas, do tipo, sei lá, jornal em Joinville, tem um cara lá que escreve que ele é, tipo, brother dos artistas, assim, então sempre que rola uma parada, ele escreve pra gente, mostrando o nosso trabalho e tal. E aí eu tinha feito um trabalho pra um coletivo feminista de Nova York, que era um anúncio que era colocado no lugar de um anúncio publicitário de verdade na rua, então eles imprimiam e recolocavam a arte da galera, assim. E aí esse meu amigo jornalista escreveu sobre e tal, e aí, pô, o Joinville tem um jornal, né, e aí ele postou no Facebook, eu nem ia ver, né, mas me marcaram, putz, daí tinha lá, sim, mas é porque é um reflexo da cidade de Joinville, que é uma cidade muito conservadora, então tinha muita gente falando, isso aí mesmo, comunista e mora em Nova York, tipo, essa arte aí, ninguém quer isso aí, se fosse uma coisa boa, tipo, umas coisas assim, Sim, daí, tipo... Que nem deixa triste, né? Não, assim, vocês falam, eu tô continuando a trabalhar, é isso que importa, e tá tudo bem, entendeu? E eu já entendi que sempre vai ter. Sim. Pô, se, sei lá, atores e atrizes da Globo famosos recebem um monte de enxurrada de gente falando bosta, porque eu, uma Hellis mortal, não vou receber. Então, assim, faz parte de qualquer coisa que você coloque na rua, tem que estar preparado pra receber, assim. Sim. Mas é claro que é ruim, né? Tipo, ninguém gosta de ler coisa ruim, assim. Tipo, dá uma dorzinha. Não faz bem. Tipo, até hoje eu sigo uma menina do rap, a Tássia Reis, e aí ela postou sobre isso, assim. Uma mina lá comentou no Instagram dela, cobrando porque ela tava gorda. E aí ela falou, cara, tipo, normalmente não me afetaria, mas hoje me afetou, tá ligado? Isso me afetou muito forte. E é isso, às vezes a gente não se afeta, mas às vezes sim. E aí, tipo, é bom não falar bosta no Instagram das pessoas, entendeu? É bom, né? Você não consegue pensar, parece que não tem o ser humano ali, né? Tipo, Não, eu vou estar aqui na internet, eu vou mandar. Por que você, não sei o que, tem esses questionamentos? E eu tenho muito esse medo, assim, de um dia isso acontecer. Não aconteceu comigo ainda, de uma ilustra, por exemplo, se popularizar de uma maneira, viralizar, entendeu? E aí chegar nos grupos de WhatsApp. Mas se acontecer, assim, eu sei que eu não estaria preparada pros comentários. Nossa, que vão ser difíceis. Tá. Mas eu sempre rola essa tensão. Mas quando assim. rolar isso, aí convoca todo mundo pra ir lá nas chuvas de elogios. Não, Cami, tá lindo. Eu vou fazer uma pergunta escrota, eu sei que é escrota, mas... Por quê? Não, porque é tipo perguntar pra uma mãe, qual que é o seu filho favorito? Então, mas vou fazer e aí se vira com a resposta. Qual é o trabalho que você mais curtiu fazer até agora? Ou seu desenho favorito, alguma coisa assim? Sim, vacilei muito de não ter trazido, porque hoje mesmo eu recebi o livro que eu acabei de fazer. E, porra, eu acho que é uma das paradas que eu mais tenho orgulho de ter feito, que é um livro pra garotas rebeldes. E aí é um livro de uma editora chamada Timbuktu Labs, e é uma editora gringa, e é só de mulheres, e essa é a terceira edição de livro que elas fazem, assim, todos por financiamento coletivo, e eu já conhecia o livro, mas assim, nunca imaginei que eu ia ilustrar, né, obviamente, mas tinha essa vontade, e aí agora elas foram fazer, no começo do ano, elas começaram um projeto pra terceira edição, que é assim, as duas primeiras edições foram edições com retratos de mulheres importantes, e contando um pouco da história, então algumas ilustradoras ilustraram e tal, e também tinham histórias de Niná pra garotas pequenas, assim, todas nesse viés feminista. E aí, pô, eu achava incrível e tal, e aí em maio elas me mandaram um e-mail chamando pra ilustrar pra terceira edição. Ai, assim, que legal. Tipo, meu, nossa. Manda foto pra gente, Vou se mandar. puder, né? Se Não, puder, vou mandar, já manda, saiu. Assim, foi incrível, foi um trabalho muito difícil, porque foram muitas ilustrações, tipo, acho que foram 20 ilustrações. Caramba. Foram 3 ilustradoras que fizeram o livro tem tipo umas 100 páginas, assim, e aí é tipo um livro de atividades pra garotas. Nossa, eu já quero dar de presente. Demais. Feministas. E aí, assim, pô, pra mim é uma realização ilustrar isso, entendeu? Tipo, a gente tá criando pequenas feministas. E aí, o livro tinha essa pegada, assim, tipo, sei lá, por exemplo, eu ilustrei a marcha que você queria estar, né? Tipo, várias
das garotas, Que o legal. livro que você queria que você vai ler, as comidas que você mais gosta, mas o que você quer ser quando os caminhos que você quer trilhar. Então, tipo, tem tudo numa pegada quebrando esse estereótipo da mulher, né, da menina princesa, assim, num viés totalmente diferente, e é um livro de atividades. Então, as meninas podem escrever, desenhar, é pra isso, né, pra essa interação. E elas me chamaram, foi um trabalho muito árduo de uns 2, 3 meses, assim, e aí agora, cara, financiamento em 8 horas, elas conseguiram toda a grana, e era, tipo, muita grana, era, sei lá, $80 mil, era, tipo, muito dinheiro, assim. E conseguiram, daí já imprimiram e já estão entregando pra galera que comprou, assim, daí hoje chegou o meu, nossa, fiquei muito Que legal. emocionada, assim, porque é um trabalho, porque pra mim é importante que tenha essa importância, entendeu? Tipo assim, um trabalho, é legal fazer um trabalho pra uma grande marca, dependendo da marca mas é muito mais legal você fazer um trabalho que você sabe que vai ter uma influência ali na vida das pessoas, assim. Sim. E esse trabalho vai ter com absoluta certeza. Então acho que dos últimos que eu fiz, assim, é o que eu mais me orgulho, com certeza. Legal. Massa. Muito bom. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Você quer Planos falar alguma futuros? coisa? Planos futuros é bom. Você tá em São Paulo, agora você vai conseguir. É verdade fazer. disso, né? Verdade. Você voltou há quanto tempo? Pois é, voltei pra São Paulo faz 2 meses, 2, 3 meses, faz bem pouco tempo, porque voltei, fiquei 1 ano e meio fora, daí voltei, era algo temporário, assim mesmo, então aí nesse meio tempo eu fiquei na minha cidade natal, esperando ver o que ia fazer da vida e trabalhando, e aí em agosto, setembro eu vim pra cá de novo, e agora pretendo acho que é isso por enquanto, assim. Então meu plano pro futuro, dar uma parada agora no final do ano, porque esse ano eu trabalhei de maneira absurda, assim, o que é muito bom, mas cansa, né? E aí eu quero também ter um tempo pra pensar em coisas novas, assim, porque esse ano eu não tive tempo, por exemplo, de alimentar minha loja, que eu vendo as minhas coisas, e aí as coisas acabam ficando pra trás, e se você vai deixando, tudo já era, assim. Então eu quero dar uma atenção pra isso, assim, que é pras pessoas que sempre me apoiaram, na verdade, né? São as pessoas que compram na minha loja. Então eu quero ter um tempo pra me dedicar a isso, e aí, assim, lá por fevereiro e março as coisas voltam a aparecer, né? Trabalho, assim. Sim, depois do carnaval. Eu espero que sim, né? É a tendência. E aí é isso, daí eu volto a trabalhar e tal, assim, mas acho que São Paulo por um tempo aí, vamos ver até. Legal. Bem-vinda. A gente vai se encontrar muito ainda. Estamos felizes de comer muito sala de dance. Muito Sala de dance, dance. meu Deus, milkshake. Não temos chips dinner, mas temos sala de dance. Muito mesmo. Então tá, muito obrigada. Cami. Foi legal. Foi rápido. Foi mais de 1 hora. Sério? Muito obrigada mesmo, foi muito Quase bom ter você aqui. Então todo mundo dá uma olhada depois lá que a gente vai colocar todos os links e tudo que a gente falou aqui, pra quem não conhece a arte da Camila agora conhecer. E tudo isso que a gente falou, vamos colocar lá também, todo mundo pesquisando XVX no Google. E é isso, obrigada, Cami. Eu que agradeço, Obrigada. pô, foi incrível, foi muito rápido. Pode ter parte 2, agora que Me você chamem, não, foi muito massa gravar, de verdade, assim, não sei se eu consegui falar tudo que eu queria ou que as pessoas esperavam que eu falasse, mas enfim. Vai ser a vantagem do podcast. A gente Me pode sempre gravar me outro. sigam no Instagram, me mandem perguntas, me mandem e-mail, sou aí, moro em São Paulo. Tá tudo certo. A gente faz a parte 2, então, combinado. Legal. Até o próximo. Então, até a próxima. Tchau, Muito tchau. obrigada. Beijo.